O ponto P xy está fixo à roda de raio 1, que rola sem escorregamento sobre o eixo x. O ângulo θ está variando a uma taxa constante de 1 radiano por segundo. O exercício pede para a gente expressar as velocidades da abscissa e da ordenada de P em função de θ. Então, como está pedindo as expressões da velocidade da abscissa e da ordenada de P, expressão para a velocidade, na verdade, tem uma derivada. Então, o que ele quer saber aqui é a derivada de x em relação ao tempo e também a derivada de y em relação ao tempo. Certo? Então, aqui a gente conhece como é que o θ está variando. Nós precisamos encontrar uma relação entre θ, o x do ponto P, esse x aqui, e o y do ponto P, né? Esse y aqui. Certo? O que nós temos então? O y, ele vai ser mais simples, por causa do seguinte. Eu vou refazer uma parte desse desenho aqui. Então, eu vou refazer essa parte de cá. Isso aqui que está assim. Beleza, esse aqui é o ângulo θ. Esse aqui é o nosso ponto P. Nosso primeiro objetivo é calcular quanto que mede o y do P, ou seja, nós precisamos calcular que altura é essa daqui, o y aí do ponto P. Nós precisamos de uma relação entre θ e esse y. Aqui a gente pode fechar um triângulo retângulo, assim. Essa parte de cá é o raio, então a gente sabe que deve medir 1 metro. Então, nós temos o seguinte. Aqui também mede 1 metro. Essa parte de cá, a gente consegue calcular ela. Como ela está encostada no ângulo aqui, isso aqui vai ser essa medida, né, hipotenusa, vezes o cosseno do ângulo. Então, quando você tem um ângulo e você tem hipotenusa, e você quer medir uma coisa que está encostada no ângulo, você tem hipotenusa, quer medir algo que está encostado, é só utilizar o cosseno. Então, essa primeira alturazinha aqui, eu vou chamar isso de H. A gente pode calcular ela da seguinte maneira. Então, o H vai ser esse 1 aqui vezes o cosseno do ângulo. Então, é 1 vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, o H é o próprio cosseno do ângulo. Então, essa parte de cá a gente pode escrever que é cosseno de θ. Então, tudo aqui mede 1 e a gente sabe que essa parte mede cosseno de θ. Como nosso objetivo é calcular essa altura aqui, ó, então essa altura ela vai ser o 1, que é o total, menos a parte vermelha. Então, a gente tem que o y é 1 menos a parte vermelha, que é cosseno de θ. Então, já conseguimos achar aí uma expressão. Para y, derivando dessa expressão, a gente tem uma expressão para velocidade. Então, a derivada de y em relação ao tempo, aplicando aqui a derivada de 1 em relação ao tempo, que é 0, derivada do cosseno, que é menos seno, e aí a gente precisa multiplicar pela derivada desse θ aqui. Então, menos com menos fica mais, seno de θ, vezes a derivada de θ em relação ao tempo, que de acordo com o exercício é 1. Como θ varia a 1 radiano por segundo, a gente pode admitir que a derivada de θ no tempo é igual a 1. Então, aqui vezes 1. Daí, a gente tira que isso é seno de θ, ou seja, a derivada de y em relação ao tempo é seno de θ. O exercício pediu especificamente para a gente encontrar a velocidade da abscissa e da ordenada, nesse caso seria ordenada por ser y, em função de θ. Isso aqui é uma expressão para a velocidade de y, né, para a variação da ordenada em função de θ, porque a gente está vendo aqui, ó, como é que está funcionando essa variação do y em função de θ. Certo? Agora, para calcular
a variação do x vai dar um pouquinho mais de trabalho, pelo seguinte. Então, inicialmente, a gente pode admitir que essa esfera começou aqui, né, essa circunferência, e aí depois ela começa a andar sem escorregar. Né? Então, aqui ela começa de cá, depois ela vai rodando, igual uma roda mesmo, e esse ponto aqui ele vai subindo, vai fazendo assim, conforme essa roda vai avançando. Então, a gente precisa considerar essa distância aqui, ó. Essa distância que eu vou chamar de D, que é desde quando essa roda começou lá na origem. Essa distância D, ela é o quanto essa roda já rodou. Como a roda ela não escorrega, sem escorregamento, essa distância vermelha precisa ser exatamente essa distância aqui, ó. O comprimento desse arco. E a gente consegue calcular o comprimento de arco. Então aqui, ó, a gente tem o seguinte, a gente tem que o comprimento de arco será... E aí, como é que a gente pode calcular o comprimento de arco? Comprimento de arco, uma vez que a gente tem o ângulo em radianos, ó, o comprimento de arco será o ângulo em radianos vezes o raio. É assim que a gente faz para calcular o comprimento de arco, uma vez que a gente tenha o ângulo em radianos. Então, quer dizer que essa medida D aqui, ó, vai ser o ângulo em radianos, que é o θ, vezes o raio, que é 1. Ou seja, D é exatamente θ. Então, quanto já percorreu é θ. Essa distância D aqui, ó, ou essa distância D, é exatamente θ. Tá? Então, D igual a θ. Certo? Então, eu vou tentar destacar isso também. Nós temos uma linha assim, que mede D. Aí daqui a gente sobe para a nossa circunferência de raio 1. Então, estou destacando o desenho aí. O nosso ponto P, suponho que ele esteja aqui. Esse aqui é o ângulo θ. E a gente tinha fechado aquele triângulo retângulo. Esse aqui é o nosso ponto P. E o nosso objetivo aqui será calcular. Nosso objetivo será calcular quanto que mede essa parte aqui, ó. Do começo até aqui, que é justamente o x. Né? O y era a altura, essa parte de cá, então o y é quanto deslocou. E a gente tem que essa parte aqui é o nosso d, que a gente acabou de ver que é θ, exatamente θ. Também lá no primeiro item a gente tinha calculado essa medida aqui como sendo cosseno de θ. Então é o seguinte, se a gente conseguir calcular essa medida aqui, a gente pode pegar esse D, né, e subtrair essa medida, porque ela mesma que está aqui. Então a gente pega essa medida inteira que a gente já tem, que é θ, e subtrai essa medida. Então, que medida é essa? Aqui a gente sabe que é 1, essa parte aqui é cosseno porque estava encostada. Agora, aqui é o seguinte, a hipotenusa a gente já sabe que é 1, e essa parte aqui, ó, essa aqui está encostada no ângulo, então é cosseno, essa parte aqui ela está sem o ângulo, tá? Então é seno. Então, para a gente conseguir calcular essa medida, é só a gente pegar o seguinte, né? Essa medida ali, eu não quero dar o nome de variável para ela não, então deixa ela assim mesmo. Ela vai ser seno do ângulo vezes o raio. Tá? Seno do ângulo vezes o raio. Então, isso vai ficar o seno de θ vezes o raio, que é 1, portanto, seno de θ. Então, essa medida aqui é exatamente o seno de θ. Então, aqui a gente pode escrever seno de θ. Então, quem é o x, que é essa medida aqui que a gente queria saber? Então, só para lembrar que essa parte de cá aqui, ó, que é o seno de θ. E tudo aqui é o x. Deixa eu até apagar esse seno de θ de cá. Porque aí fica claro que toda essa parte vermelha aqui, ó, que é o nosso D. Beleza, então o x vai ser a parte inteira, que é D, menos o seno de θ.
a gente pode admitir que x vai ser o d, que é o θ, menos seno de θ. Agora a gente já tem uma expressão para x dependendo apenas de θ. Derivando, nós vamos ter aqui a variação de x em relação ao tempo, variação de θ em relação ao tempo. E aqui a gente vai ter que utilizar a regra da cadeia, né? Derivada do de fora, né? Derivada do seno, vezes derivada do que está aqui dentro. Então, a variação de x em relação ao tempo será dθ dt, isso é 1. Isso mesmo, dθ dt é 1, menos o cosseno de θ, vezes dθ dt. E aí, a gente tem que a derivada de x em relação ao tempo, que era o que o exercício perguntava também, é 1 menos cosseno de θ. E aí terminamos, né? A gente acabou de conseguir uma expressão tanto para a derivada de x em relação ao tempo, quanto outra expressão para a derivada de y em relação ao tempo. Então tá aí. Conseguimos as duas expressões e era isso.